quando se acaba o curso, o que o curso é na realidade é um bocado como uma carta de condução, é uma licença para começar a aprender a conduzir, não é? Bom, ora, o meu nome é Maurício Branco, tenho 35 anos e trabalho. Epá, 35. Trabalho na ESA, na Holanda, no chamado ESTEC, que é o European Space Technology, Science and Technology Center, que é na Holanda, em Noordwijk, é perto da praia, Caporreiro. Aliás, eu vou agora à praia a seguir à nossa entrevista. E pronto, agora por acaso hoje estou cá porque temos atividades no laboratório e por isso tive que vir, mas normalmente temos estado a fazer teleworking estes últimos meses, está basicamente toda a gente a trabalhar a partir de casa. Já agora o meu percurso, ora bem, eu estudei Engenharia Física na Universidade Nova de Lisboa, na FCT, também junto à praia, o que é conveniente. E depois, a seguir a isso, passei cerca de 2 anos, um bocado menos, no ITN em Lisboa, em Sacavém, a trabalhar no Departamento de Química, sobretudo em investigação, a trabalhar em investigação, a trabalhar com crióstatos que usam hélio líquido, que fazem medidas magnéticas a baixas temperaturas, que usam squids, portanto, sempre foi na área de física de baixas temperaturas, na criogenia. E também o meu mestrado, a minha tese de mestrado foi nessa área. Depois disso eu tinha uma oferta para continuar para uma tese de doutoramento em Física e não estava muito interessado nisso, não estava muito contente com o programa. De facto, na altura, a minha intenção tinha sempre sido fazer um doutoramento. Eu queria fazer um doutoramento em física, uma física aplicada, física experimentalista, era mesmo o que eu gostava de fazer. Mas pronto, depois com a criogenia, ganhei interesse pela criogenia e comecei a trabalhar aí. E não estava contente com o programa de doutoramento, basicamente estavam-me a empurrar aquilo para cima de mim, eu não tinha assim grande paixão por aquilo. Por isso resolvi tentar outras coisas e nessa altura então, eu tinha 25 anos, consegui uma bolsa paga pela Agência de Inovação, portanto foi uma bolsa paga pelo governo português, para ir fazer que eles chamam um traineeship aqui na ESA. Portanto, há 10 anos eu estava aqui, mais novo, com mais cabelo, mas estava aqui a fazer, já a trabalhar nesta área, mas como um trainee, portanto não tinha tanta responsabilidade, fazia um trabalho se calhar mais técnico, um trabalho menos operacional, vá. Mas pronto, e tive aqui 2 anos, deram-me uma extensão de 1 ano, fiquei aqui 2 anos e pronto, e aprendi bastante e conheci muitas pessoas, foi muito interessante. Depois disso tive a oportunidade de ir para a França trabalhar na Air Liquide, que é uma empresa, uma empresa multinacional gigantesca, que tem uma filial em Grenoble, que trabalha no espaço. Eles fabricam os reservatórios, os tanques criogénicos para o lançador Ariane, para o Ariane 5, e também fazem aplicações para satélites, sobretudo na área da criogenia, fazem cryocoolers, que é uma das partes em que eu trabalho, que são criorrefrigeradores, são máquinas de ciclo fechado que produzem frio, e também trabalham em outras coisas relacionadas, sobretudo com gestão de gás, propulsão a gás frio, sistemas de desorbitação, eu trabalhei um bocado nisso tudo. Portanto, estive lá durante 3 anos, ao fim dos 3 anos estava um bocado chateado com a minha situação lá, não estava muito contente com a forma como as coisas estavam a progredir e foi aí que decidi mudar, por acaso despedi-me sem ter outra coisa por trás, o que é um bocado irresponsável, não é? Normalmente as pessoas querem encontrar trabalho antes de mudarem, eu estava tão aqui com eles que despedi-me sem ter outra coisa. Muito facilmente arranjei outro trabalho porque eu estava em negociações para ir para um trabalho para outro e encontrei um trabalho na Active Space em Coimbra que gostei muito do que me mostraram e trabalhei e fui para Portugal, voltei para Portugal, mas desta vez em Coimbra porque eu sou de Lisboa, eu cresci em Lisboa
E então fui para Coimbra, gostei muito do período em que lá vivi, é uma cidade que me vai ficar para sempre no coração, adoro Coimbra. Depois tive a oportunidade de me candidatar a uma posição como engenheiro criogénico e térmico aqui na ESA e pronto, e tive a sorte de me terem escolhido e vim para cá, já cá estou há 3 anos agora. Faz agora 3 anos que estou aqui na ESA, no STEC. Essa é muito boa. Eu acho que, do ponto de vista. Eu tenho uma coisa a dizer acerca do curso. É assim, e acho que isto é válido para muitos cursos superiores. Exato. Na realidade, quando uma pessoa começa a trabalhar e passado uns anos apercebe-se que na realidade não sabe nada. Não é? É um bocado a primeira coisa que vem. E eu vejo um bocado o curso tem que ser visto como uma oportunidade não só de aprendizagem, mas também para conhecer pessoas, conhecer áreas novas, para ter contacto com as áreas. E quando se acaba o que o curso é na realidade é um bocado como a carta de condução, é uma licença para começar a aprender a conduzir, não é? A carta de condução é um bocado isso, o curso é um bocado isso, é uma licença para começar a aprender. Portanto, eu acho que há muita coisa que nós não sabemos quando começamos a trabalhar e por isso é que há pessoas que começam a trabalhar mais cedo que quem tira um curso superior e que de facto já sabem bastante mais que nós. Alguém que tem uma formação mais especializada, técnico-profissional, na realidade tem muito para nos ensinar quando nós entramos como engenheiros jovens numa empresa. Eu acho que, do ponto de vista técnico, quem estuda física aplicada, engenharia física, nós aprendemos muita coisa do ponto de vista técnico. Não é? E se calhar eu acho que os físicos o que têm uma coisa boa é que têm uma capacidade de aprender áreas diferentes. E não só isso, temos a curiosidade de conseguir aprender coisas diferentes. O que eu acho que me faltou bastante e que falta à maior parte das pessoas que estudam áreas como a nossa, e que é, se calhar, o mais importante, é de facto o que a gente chama os soft skills. Portanto, tudo o que diz respeito à capacidade de comunicação, saber comunicar de uma forma clara, saber negociar, saber negociar uma especificação técnica. Eu não estou a falar negociar do ponto de vista de dinheiro apenas. Mesmo um engenheiro que tem experiência, ele sabe negociar uma especificação técnica. Saber fazer isso não é só uma questão de caráter da pessoa. Normalmente pensamos, este aqui tem garra, ele é bom para isto. Mas saber fazer essas coisas corretamente é se calhar o maior multiplicador na carreira que uma pessoa pode ter. A capacidade técnica eu acho que é algo que nós já temos, não é? Que é algo que não se deve perder, é um músculo que se deve treinar. Sem dúvida, eu aqui digo para toda a gente que se estiver interessado, o que nos falta e o que é verdadeiramente importante e vai levar longe na carreira é os soft skills. Capacidade de comunicação, capacidade de saber mesmo gerir conflitos, capacidade de saber manter uma conversa no assunto, saber se manter técnico, saber se manter construtivo, saber negociar, sobretudo saber negociar é muito importante, saber ter paciência nas conversas. Portanto, eu acho que isso é algo que não se aprende dos nossos cursos, não faz parte do nosso programa e de facto é aquela formação que nós precisamos, que é o que faz verdadeiramente a diferença no mundo do trabalho. Eu acho que há muita gente que depois, por causa da carreira, que depois evolui para cargos que não são tão técnicos. E o que lhes permite irem para cargos de management ou irem trabalhar para uma área que não seja tão técnica é precisamente isso. E eu acho que é isso que pode verdadeiramente ser aquela alavanca que dá capacidade para se ir longe na carreira, sem dúvida. Eu acho que sim, sem dúvida. Eu lembro-me eu no primeiro ano perguntaram-me o que é que tu queres fazer quando saís daqui? Queres ir trabalhar para onde? E a minha resposta foi, não sei, quero fazer tudo. Eu acho que o curso não deveria de todo ser um limitador das áreas em que se vai trabalhar. Deveria ser mais um expandir, é aquilo, nós compreendermos a variedade de coisas em que podemos trabalhar. E isso é que eu acho que os bons cursos dão essa capacidade. Fazem-nos conhecer pessoas que trabalham em áreas diferentes, fazem-nos conhecer áreas diferentes, fazem-nos ganhar interesse por áreas diferentes
E nesse aspecto eu acho que o curso me deu imensas oportunidades, sobretudo na área em que eu trabalho hoje em dia, que é a criogenia. Eu trabalho num ramo ainda mais específico de criogenia, que é a criogenia espacial, que é a criogenia para aplicações relacionadas com o espaço. E mesmo eu não tendo tido uma formação específica para o espaço, tive uma formação física clássica, não me foi muito difícil eu compreender quais é que são os verdadeiros, quais é que são os verdadeiros fatores determinantes para a engenharia do espaço. Alguém que estuda física, mesmo sem ter estudado mecânica orbital, sem estudar a física de lançadores, propulsão química, etc., são coisas que nós vamos rapidamente perceber, porque nós percebemos princípios de conservação do momento, nós percebemos as bases todas que estão por trás disso, sabemos que o ambiente no universo é um ambiente diferente do que temos no universo. No espaço é um ambiente diferente do que temos na Terra, são condições diferentes, etc. Portanto, um curso como um curso de Engenharia Física, eu acho que é um curso que não constringe de todo para onde vamos trabalhar, dá-nos um leque bastante aberto de oportunidades. Sem dúvida, não pensem que agora a única coisa que podem fazer é a investigação na área que o grupo da vossa faculdade faz. Infelizmente, eu vejo isto bastante, que parece ser o caminho de menor resistência, que é, pronto, agora vou tirar no doutoramento, porque estou aqui neste grupo que faz estas coisas, mas se calhar nem sequer é aquilo que gostam tanto. Bom, eu devo dizer que a minha primeira experiência profissional, eu estava bastante contente de começar a trabalhar. Eu já tinha passado 5 anos, já estava louco para começar a trabalhar e parar de estar na academia, para ser sincero. Eu tinha a vontade de ir trabalhar, de fazer coisas, etc. O que é que foi difícil? Eu acho que verdadeiramente às vezes é difícil é quando fazes asneira e as pessoas te apontam o dedo e tu tens que saber responder pela asneira que tu fizeste. E aconteceu-me algumas vezes, pá, é claro, eu já fiz bastantes asneiras ao longo da minha curta carreira, mas acontece a todos, pá, e temos que ser capazes de reconhecer os nossos erros e é assim que aprendemos. E de facto, se calhar as dificuldades que eu tive foi em ser capaz de aguentar crítica, de aguentar, de ter aquela capacidade de encaixe. Às vezes na faculdade não somos metidos tanto no mesmo, com a mesma pressão. Sobretudo para mim, os meus estudos na faculdade correram relativamente bem, eu fui razoavelmente bom aluno, portanto tinha um certo ego quando saí da academia, aliás, eu acho que tinha um ego académico bastante forte, que depois foi completamente arruinado e levado abaixo à realidade. Portanto, se calhar, eu acho que uma coisa importante quando se sai do curso é ter uma forte capacidade de encaixe, ter também uma forte capacidade de trabalho, pá, porque isso também faz uma grande diferença, ser capaz de trabalhar e de ter paciência. Uma coisa que eu acho que acontece bastante em nós quando saímos do curso e vamos para trabalhar no mundo profissional, é que acontece uma coisa engraçada, sobretudo quem tem assim um percurso mais para o académico, que é nós estamos sempre a oscilar entre dois estados. Temos um estado que é o síndrome, que é o chamado Dunning-Kruger Effect, que é o que em somos tão incompetentes que nem sequer somos capazes de realizar a nossa incompetência. Portanto, achamos que somos o máximo, enquanto na realidade somos umas bestas. E isto acontece bastante. Eu próprio já lá estive e às vezes não sei que lá estou. E depois também temos o síndrome do impostor, que é quando nós achamos, epá, mas como é que é possível estas pessoas acreditarem em mim? Eu sei tão pouco, há pessoas que sabem muito mais, há tanto ainda para saber, portanto estamos sempre a oscilar um bocado entre estas duas coisas e eu acho que é importante achar um bom equilíbrio, que é manter a humildade, mas também ter confiança para saber se defender. Hum, ora, isso é um bocado... Eu não fui, inicialmente eu não vim para cá por ser no estrangeiro, porque eu achava que Portugal não tinha hipótese, etc. Para mim, Portugal sempre foi e sempre será um sítio bastante
onde eu gostaria de voltar a trabalhar e gosto imenso de estar lá. Não foi por animosidade para com Portugal. De facto, eu tinha vontade de ir para o estrangeiro, sobretudo porque queria conhecer mais pessoas, queria conhecer outras pessoas que trabalham nestas áreas, queria ter um maior contacto com isto e, de facto, vir para a ESA, que é um ambiente internacional, com pessoas de vários sítios diferentes, para mim parecia espetacular. A Holanda em si era um sítio que eu não conhecia muito bem, não tinha especial interesse pela Holanda, se calhar estava mais interessado noutros sítios. Na altura estava muito interessado nos Estados Unidos, que é onde há os grandes centros, os grandes laboratórios, etc. Lá, os Estados Unidos é que é. E também o Canadá, também, esse tipo de sítios estava mais interessado, mas depois acabei por ir para a Holanda e acabei por gostar imenso. Gosto bastante, acho que eu dou-me bem, depende do caráter, há pessoas que não gostam, eu dou-me bem com o estilo de vida aqui. Sim, eu diria, não é, eu acho que não é obrigatório ter que ir para o estrangeiro para ser alguém numa carreira de engenharia. Eu não acho nada, porque eu tendo trabalhado em Portugal, conheci bastantes engenheiros que não trabalharam no estrangeiro e que são excelentes. Conheci bastante pessoas muito competentes, muito sábias, mais competentes e mais sábias do que eu, posso dizer sem problemas. Conheci bastantes pessoas e, de facto, fizeram a escolha de permanecer em Portugal. Para mim, foi uma opção que me ajudou bastante. Eu aprendi bastante ao ter vindo para o estrangeiro, tomei contacto com muita gente a trabalhar em áreas diferentes e, de facto, ajudou-me bastante. E eu reparei que tende a ser valorizado nos empregadores em Portugal alguém que tenha trabalhado em empresas no estrangeiro, alguém que tenha passado tempo no estrangeiro, é algo que tende a ser valorizado. Agora, a minha opinião é que eu não acho que seja necessariamente uma mais-valia, depende da experiência que se tem. Ora, essa é uma pergunta interessante porque bate mesmo certo na minha experiência. Eu, por acaso, hoje estava aqui a falar eu tenho aqui o meu colega que está aqui no laboratório comigo hoje e estávamos a falar sobre a diferença no que diz respeito ao ambiente e ao convívio aqui na ESA para as indústrias e, de facto, nós achamos, por exemplo, nas empresas há um espírito convivial muito mais forte do que há aqui, que é mais instituição, é um bocado mais pesado. As grandes diferenças que eu acho é que eu acho que em termos de barreiras culturais, o facto de quando trabalhas em Portugal, sendo português, não existem essas barreiras culturais, as pessoas entendem isso muito mais facilmente, as pessoas contam piadas com muito mais facilidade, não têm medo de ofender tanto como aqui. Aqui de facto, existe um certo tipo de comunicação internacional. E isso muda bastante, no que diz respeito ao trato pessoal. No que diz respeito ao trabalho em si, que é uma pergunta difícil, porque também não varia só de país para país, varia muito de sítio para sítio, a cultura profissional. Mesmo em Portugal, acho que existem sítios bastante diferentes no que diz respeito à cultura de trabalho. A minha experiência é que a minha experiência, tendo trabalhado em sítios diferentes no estrangeiro e tendo trabalhado em Portugal, é que em Portugal existe uma dificuldade, se calhar maior, em assumir responsabilidade a níveis baixos. E eu acho que isto é um problema grave, sobretudo em jovens engenheiros que não são capazes de tomar uma decisão sem nunca pedir a opinião do superior. Aqui no estrangeiro, aqui no estrangeiro, eu estou a falar a minha experiência aqui na ESA e depois Exato. também a minha experiência em França, é que as pessoas esperam e é esperado de ti que sejas responsável pelas coisas em que tu trabalhas. Não quer dizer que o teu trabalho não seja supervisionado, mas existe um princípio de boa-fé que tu tens este rol, tu tens as tuas responsabilidades e tu vais tomar conta delas. Eu acho que isto muda bastante a abordagem que as pessoas têm relativamente às tarefas que elas têm. Se uma pessoa é dada um determinado número de tarefas, mas no final ela vai sempre perguntar ao chefinho: isto está bem, olha, este e-mail, achas que é assim que eu devo escrever o e-mail, está bem escrito? Essa pessoa nunca vai ganhar na consideração, nunca vai ganhar na consideração dos outros, porque não toma responsabilidade das coisas. E eu vi isto bastante em Portugal, e eu não sei de onde é que vem esta cultura, infelizmente,
este tipo de subserviência, mas que uma coisa importante eu acho que é preciso termos aquela garra que diz, não, não, eu decidi isto, porque eu acho que esta é que é a melhor decisão, por causa da minha experiência, e isto é, e assumo responsabilidade por isso. Portanto, se alguém perguntar porque é que decidiste assim e não decidiste assado, tens que saber argumentar. Não é porque eu decidi e como sou eu que decido, é assim e acabou. Isso está errado, não é? O que eu digo é, tem que ter a capacidade de argumentar e dizer, bom, eu com a minha experiência e daquilo que eu vi, por A mais B, eu acho que esta é a decisão correta e se tomarmos esta decisão, é minha, a responsabilidade é minha. Ao mesmo tempo, também acho que uma coisa que devia ser feita é a seguinte, que é, se o chefe toma uma decisão que nós achamos que é uma valente asneira, não nos devemos calar só porque é o chefe que decide. Ora bem, no que diz respeito à criogenia, eu descobri durante o curso. Tinha o professor Grégoire Bonfé, da Universidade Nova de Lisboa, um laboratório em criogenia, em que investigava diferentes coisas em criogenia e também tinha uma cadeira bastante interessante de criogenia, em que brincava com o efeito Meissner, fazia uns magnetos supercondutores, tinha um comboiozinho que levitava, fazia levitação magnética com azoto líquido, etc. E depois tinha as cadeiras em que explicava as diferentes áreas da criogenia, sobretudo a grande criogenia, criogenia dos aceleradores de partículas, criogenia do tokamak, criogenia dos liquefatores de hélio, etc. Portanto, foi uma área que eu achei bastante interessante porque era uma área muito pró-industrial, que envolvia grandes máquinas, grandes compressores, etc. E eu sempre gostei desse tipo de coisas e, portanto, ganhei interesse por aquilo. A área do espaço já foi durante o mercado de trabalho. Ora, eu quando tive a minha oportunidade de vir para cá, eu não era nenhum entusiasta do espaço, não tinha assim grande interesse. Até achava a coisa um bocado assim, sem grande graça. Eu era um mais adepto da física do estado sólido, da nanotecnologia, física de partículas, etc., do microcosmos, não era do macrocosmos. E depois ganhei, de facto, e com o tempo fui ganhando um gosto pela coisa e hoje em dia posso dizer que sou um apaixonado pela área do espaço, que sigo tudo, que sigo os voos da SpaceX e essas coisas todas, portanto, hoje em dia transformei-me um bocado também num apaixonado pela área espacial também. Ora, eu posso desde já dizer que não foi nenhum acordo, porque uh, eu na altura quando saí e vim para a ESA estava na Active Space e posso dizer que eles não ficaram muito contentes de me ver sair para ir para outro sítio. Mas pronto, eles compreenderam e desejaram-me boa sorte e eu também lhes desejei a melhor sorte no futuro. As posições na ESA são abertas ao público. Podem encontrar no site da ESA, que é o www.esa.int, e se forem a Careers, vão ter as posições que estão abertas. Há posições para postos como o meu, que é um cargo efetivo de staff na ESA, mas também existem oportunidades em YGTs, que é os Young Graduate Trainees. Existem oportunidades como o Portuguese Trainee, que é o que eu fiz, que é uma bolsa paga pela Agência de Inovação. Eu não sei se isso ainda existe, lamento não estar atualizado. Portanto, e também existem cargos, e também existem posições como o chamado contractor, que é trabalhar para uma empresa que fornece serviços à ESA, que são, basicamente, são colegas nossos que trabalham aqui e como eu, só que o contrato deles é com uma empresa que fornece os serviços deles em vez de ser diretamente com a ESA. É um arranjo contratual diferente que é bastante comum nas indústrias e também em grandes organizações como a ESA ou como a NASA também funciona muito com contractors. Ok. Um, eu acho que enriquecer a formação académica, quer dizer, eu acho que é muito importante não perder a curiosidade, manter -se sempre a vontade de querer aprender mais e, sobretudo, não ter medo de perguntar.
não ter medo de ir às pessoas que trabalham em áreas diferentes e fazer-lhes perguntas sobre coisas, mesmo que elas não tenham paciência. É só enriquecedor. Mas, sobretudo, manter a curiosidade. Eu acho que, se calhar, um conselho prático que eu posso dar, acho que hoje em dia, uma coisa que eu não tinha tanto quando estudei, mas que hoje em dia eu faço bastante, há imensos cursos online de tudo e mais uma bota. Não é só de programação, há imensos cursos online de engenharia espacial, engenharia de estruturas, dinâmica de fluidos. Portanto, aquelas coisas que não estudaram no curso, que gostavam de aprender, há imensas coisas online. Não têm necessariamente que fazer uma pós-graduação ou tirar outro mestrado, etc. Enfim, se querem fazê-lo, também podem fazê-lo, mas existem, hoje em dia, existe tanta informação disponível que eu acho que se deve aproveitar, que é sem dúvida de aproveitar isso. E, portanto, os cursos online, seja no edX, eu recomendo o edX, tem bastante coisas interessantes, mas também há o Udemy, há muitas coisas muito giras que não sejam apenas programação em Python, não é? Que é aquele curso que toda a gente tira. Há um monte de coisas muito interessantes que podemos aprender. E eu recomendo que procurem sempre expandir e procurem áreas diferentes que não sejam necessariamente a vossa, porque há imensas coisas a aprender, há imensas coisas que uma área pode aprender da outra. Portanto, alguém que estudou engenharia física, sei lá, na área de plasmas, e vai estudar soldadura, pode haver imensas coisas que uma pessoa que percebe a física de plasmas pode contribuir para máquinas de soldar, que se calhar ainda estão por ser integradas. Querer aprender áreas diferentes só traz mais valia. Não tenham medo de aprender coisas ao lado, não caiam no especialista. É importante focar-se numa coisa do ponto de vista profissional, mas manter sempre curiosidade para aprender outras coisas. Só enriquece, é a minha opinião.